grande problema quando o computador estraga é justamente descobrir o que aconteceu. Por isso, nesse vídeo, vamos passar por vários passos até descobrir e resolver o problema. Para realizar esta bateria de diagnósticos, é necessário usar o programa Harris Boot CD. Você deve fazer o download no Baixa Aqui e gravar o conteúdo em um disco. Clique na opção relacionada ao seu problema. Dá para ter certeza que o computador está estragado quando ele nem sequer dá sinal de vida. Nesse tipo de situação, siga esses passos. Apesar de parecer bobo, recomendamos que você dê uma olhada se o cabo está conectado à tomada. Também vale conferir se o filtro e o estabilizador estão ligados. Depois, veja se a chave da fonte está na posição ligada e se ela está configurada para a tensão correta. Será necessário abrir o gabinete, portanto, pegue a chave adequada e retire a tampa. Caso sua placa-mãe tenha um LED de energia, observe se ele está aceso. Agora verifique se os cabos internos de energia estão devidamente conectados à placa-mãe. Vale consultar o manual para descobrir o posicionamento correto deles. Repare se as memórias estão devidamente encaixadas. Para acabar com dúvidas, remova os módulos e recoloque-os. Confira se após uma queda de energia nenhum componente queimou, observando se não há nenhum chamuscado em algum deles. Caso você tenha placas conectadas aos slots, retire-as para verificar se nenhuma está com defeito. Desconecte o HD e drives de DVD. Se sua placa-mãe suportar inicializar sem os módulos de memória, tente ligar o PC. Nada funcionou? O problema possivelmente está na CPU, na fonte ou na própria placa-mãe. É bom lembrar que fontes com proteção não permitem ligar o computador quando algo está em curto-circuito. Bem, se essas dicas não ajudaram, recomendamos que você busque a ajuda de um técnico capacitado. Há formas de identificar qual componente está estragando apenas ouvindo o apito da placa-mãe. Veja como você pode identificar o problema. Primeiro, confira o manual da placa-mãe para saber o que o barulho significa. Apitos com intervalo podem indicar problema de memória. Um apito prolongado pode sugerir algum problema com energia. Depois de saber o que está com defeito, abra o gabinete e verifique se tudo está devidamente encaixado. Se for possível, remova o componente estragado e tente ligar a máquina. Muitas vezes, retirar os componentes não resolve o problema. Recomendamos que você use um pincel para efetuar uma limpeza nos slots. No caso das memórias, tente passar uma borracha nos contatos. Quando o sistema congela, você pode seguir alguns passos para identificar o problema. Primeiro, ouça o barulho do HD. Se houver algum ruído bizarro, será necessário fazer um teste de HD fora do sistema. Ainda que você não ouça sons diferentes, vale um teste para averiguar se não há a presença de bad blocks. Insira o CD do Harris Boot CD. Use o Hard Disk Sentinel para conferir a temperatura e informações sobre a saúde do dispositivo. A temperatura está ok? Então, é hora de executar o aplicativo de testes. Se o seu HD for Seagate ou Maxtor, inicie a ferramenta Seagate Wizard. Caso o disco seja de outra marca, no menu principal do Harris Boot CD, abra o DOS Programs. Aguarde carregar e acesse a opção Hard Disk Tools. Verifique se não há um software para o seu disco. Há opções para Samsung, Western Digital, IBM, Toshiba e Fujitsu. Há também uma ferramenta universal. No menu de programas do DOS, escolha o item 1, HDAT2 4.53 Test Repair Bad Sectors. Aguarde o carregamento dos drivers e escolha o HD que deseja verificar.
use a opção Drive Level Test Menu, Check and Repair Bad Sectors. O tempo de verificação varia conforme a capacidade do HD. Nenhum problema constatado? Para verificar problemas no sistema, recomendamos que você use o disco original do Windows e execute a ferramenta de recuperação. Se nada der certo, experimente fazer um backup de seus dados para outro HD e formate a partição que parece estar danificada. Outros erros podem ser constatados quando o Windows apresenta a famosa tela azul da morte. Veja o que fazer para solucionar o problema. Verifique a temperatura da CPU na BIOS da placa-mãe. Navegue pelos menus para encontrar tal detalhe. Compare com o valor máximo relatado pelo fabricante. Se você não encontrar, use o Hirings Boot CD. Abra o item DOS Programs, selecione System Info Tools e abra o HW Info. Quando o software carregar, clique em Menu Test e pressione Enter em Sensor Status. Verifique se a temperatura não está alta. O processador está ok? Então, vamos analisar a memória. Abra o MemTest86 no menu do Hirings Boot CD. Agora, pode tomar um café, pois o teste demora muito. Se você tiver mais do que 4 GB, aguarde sentado. Se encontrar algum erro, uma lista com itens na cor vermelha deve aparecer. Se os módulos estiverem em perfeito estado, o programa vai exibir a mensagem Pass Complete, No Errors. Nenhum problema com memória? Então, abra o gabinete e remova as placas adicionais. Se o PC está ligando, tudo indica que nenhuma está com curto-circuito. Portanto, você pode remover cada uma separadamente para descobrir qual delas está com problema. Removeu todas as placas e o problema persiste, o erro pode estar no chipset da placa-mãe. Neste caso, tente atualizar os drivers, baixando a versão mais recente do site da fabricante. Não resolveu? Confira se outros drivers estão atualizados e se algum programa instalado recentemente não ocasionou o problema da tela azul. Se nenhuma solução surtiu efeitos, talvez uma formatação seja necessária. Caso você formate e não obtenha bons resultados, busque um técnico capacitado. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.